Tanto é que eu até falo, né, que eu com o Fernando, a gente não teve, assim, dentro de campo, um match. Mas para mim, ele é um dos melhores treinadores que eu trabalhei, porque justamente por isso, porque para mim o treinador, ele desempenha um papel muito importante, né? Assim, de ter que liderar um grupo de É muito jovens, difícil o trabalho de treinador. lida com a pressão desumana, é desumana. Aqui no Brasil, sobretudo, o cara tá sozinho e aí eu peguei treinador que o cara não sabia comunicar. Às vezes tem um problema com um jogador e o cara não sabe ter uma abordagem. E pra mim falava assim, cara, velho, se você escolher seu treinador, você tem que se preparar aí para você saber como interceptar o jogador. Então, eu te dou um exemplo, né? Eu tava no São Paulo já final de carreira e tem um treinador que queria falar alguma coisa e mandou outro cara ir falar comigo e tal. Eu falei, pô, mas por que o cara não veio falar comigo? Se ele precisava disso e tal. Então, enfim, o Diniz, ele tem mais várias. Eu acho que quase todas, ou todas as competências que o treinador precisa Boa. para ser um grande treinador, né? Então, por isso que eu sempre tenho ele como Um, um dos um melhores que eu pouquinho, tive. um pouquinho de teimosia com essa questão Então, de sistema tático, Hernando, você acha? Porque, não, porque todos os, assim, eu tô louco pra trazer o Fernando Diniz aqui pra gente conversar sobre futebol e boa. entender com mais clareza o que ele pensa como futebol. Porque às vezes eu, quando acompanho o jogo do Diniz, o futebol que o Diniz, enfim, pratica nos times que ele trabalhou, às vezes me incomoda um pouquinho, eu falo, mano, e parece que ele é meio, E era né, esse mesmo teimoso nesse sentido, e assim. era esse mesmo incômodo que eu que eu também sentia, né, ao ver que para nós é essa teimosia. Porque assim, eu até fiquei muito feliz quando ele foi campeão, né, assim, com o Fluminense, da Libertadores, tudo, né? Eu falei, pô, merece, porque ele é um cara espetacular e um cara que não desistiu, Isso é. né? Então, só que eu vejo, sim, quando o cara monta um esquema, monta um sistema, você às vezes fica refém daquele negócio, daquela parada, né? Sim. Tanto é que o J. Alves, que eu já citei aqui várias vezes, ele é um cara super inteligente, viu o futebol como, assim, encontrei poucos, ou quase ninguém, é, só que todo mundo achava que ele era louco, maluco, né? Porque ele não sabia transmitir aquela parada que ele estudou tão detalhada, mas o jogador de futebol ele não vai perceber, velho. Então, e às vezes o cara fica refém daquilo, e ele nunca conseguiu, né, talvez, implementar por completo, né, Todo o todo conhecimento o que ele tinha conhecimento que ali. ele tinha. Então, o Diniz, eu acho que tem essa mesma coisa. Às vezes o cara fica um pouco refém daquele mesmo esquema, sistema que o cara inventou, que é fudido, que é pô, lindo, mas se o cara não tiver um pouquinho de flexibilidade, eu sempre dou Boa. um exemplo. A gente tava jogando contra o Bragantino, lá em Bragança, no começo do jogo. Eu, no começo do jogo, eu já percebi, né? Falei assim, hoje o meu time, né? O São Paulo não tá, Sim. a gente não tá brilhante, não tá conseguindo Tá fazer, fresquinho ali, não não tá tá fresquinho, não gostosinho. tá gostoso, Ah, não tá conseguindo impor o nosso estilo de jogo. Porque os caras não estão inspirados e porque o campo, a grama, meio metro de altura, a bola não rolava, então os caras não conseguiam, né, vir de trás. Aí eu já olho pro banco assim, tinha dois centroavantes mais de porte, e eu falei assim, pô, se prepara aí que o jogo hoje tá pra vocês. E aí, assim, acabou o jogo, a gente perdeu de 4-1 e não mudou nada. Ele continuou tentando fazer o mesmo esquema de jogo. Eu falei assim, caraca, velho. Até no outro dia eu falei com ele, né? Eu teve um embate com sim. ele, assim, na frente de todo mundo. Eu falei, se você mudasse naquele momento e tentasse uma bola mais aérea, com os caras mais fortes na frente, você não ia trair o teu esquema de jogo. Era para aquela situação, para aquele momento, entendeu? Jogar Então, teoricamente um pouco mais feio, né? Tipo, jogar mais vamos feio. jogar estratégico aqui porque o jogo tá pedindo e tal. Então, aquilo para mim é um exemplo clássico de teimosia. Sim. Então, talvez, às vezes, falte alguma flexibilidade, mas também sei que é muito difícil a gente Querer mudar. querer mudar, né? É difícil pra caramba. Quando a coisa nos traz até o sucesso, a gente vai agarrar sempre aquilo que nos levou até ali. Só que você tem que ter a coragem, porque o próximo passo
talvez a acrescentar, mudar uma a chavinha. famosa manutenção, né, do sucesso, né? E dar o salto. Que é dar o difícil essa salto. manutenção do sucesso, né? Às vezes você chegar ali numa situação igual ele chegou, todos nós chegamos aqui numa posição profissional, essa manutenção, ela é mais difícil. É complicado. Que aí exige essa questão dessa flexibilidade, enfim, olhar pro lado e falar, pô, peraí, faz sentido eu acho que ali, ele até aquela flexibilizou. opinião e tal, acho que faz sentido eu, né, implementar aqui na minha filosofia, acho que Eu faz acho sentido. até que ele evoluiu, assim, nessa flexibilidade, mas ainda, em alguns momentos, ele se apega muito ao seu método.